Barcelos abriu mão dessa indicação e o REC traz mais informações sobre o assunto. Política no Inter. REC. Estou fazendo serviço por um motivo muito especial. Minha filha Luísa Caçula, beijão, está fazendo 15 aninhos, espetáculo. Bom, falar um pouquinho de política do Internacional. Representando os 4 movimentos, será Alessandro Barcelos ou será Dani Dubinho o candidato? Quem for, vai para o segundo turno, se não houver trairagem. Dr. José Aquino Flores de Camargo, também concebido como candidato, corre por fora. E o Intergrande? Quem será o representante do Intergrande? Alexandre Chaves Barcelos está impedido de concorrer. Giovanni Luigi me jurou que não vai, em hipótese alguma. Não quer administrar uma dívida de 400 milhões. E Noveleto iria largar a CBF, onde terá mais 7 anos ainda pela frente, vai largar a teta. Pepino para o Intergrande. Aquele abraço. Grande abraço, REC. Aproveita o aniversário da Luísa. Certamente vai ser um churrasco de primeira lá, né, Vecchio? Com certeza. O homem já está preparado no ambiente ali para fazer uma cara e vai assistir também o Cadeira Cativa. O Intergrande tem um grande problema pela primeira vez para definir o seu sucessor, para definir o seu candidato. Intergrande que começou lá com o Fernando Carvalho, depois indicou o Vitório Pífero para ser o presidente. O Pífero era vice-presidente de futebol, campeão da América, campeão do mundo. Foi guindado à presidência por Fernando Carvalho. Depois o Intergrande indica Giovanni Luigi para ser o sucessor do Vitório Pífero. E aí começam a surgir os desencontros, porque o Pífero queria ele escolher o seu sucessor, mas o Intergrande não foi bem... decidiu não ouvir o Vitório Pífero, acabou optando pelo Giovanni Luigi como o candidato, tanto que na segunda eleição, na reeleição do Luigi, teve o racha político. Enfim, uma parte que apoiava o Vitório buscou outro candidato, a parte que apoiava o Giovanni Luigi permaneceu no poder. Depois volta o próprio Vitório Pífero, com o campeão voltou e tudo que todo mundo já sabe. E aí, neste momento, quando retorna Vitório Pífero, Alexandre Chaves Barcelos, que hoje é vice-presidente eleito do clube, ele passa a ser o relator da reforma do Estatuto do Internacional. Naquele momento, isso dito por fontes de dentro do Intergrande, pessoas próximas ao Alexandre. A ideia ou o conceito que se tinha, Omar, e aí vocês vão entender o porquê desse raciocínio. O conceito que se tinha era: Vitório Pífero será candidato à reeleição, manterá o conselho de gestão, que tinha à época, que tinha o Luiz Henrique Nunes e o Pedro Afatato, eram os 2 vice-presidentes eleitos do Vitório Pífero. O entendimento de quem estava fazendo a reforma do Estatuto era de que este conselho de gestão seria reeleito, e aí colocaram uma armadilha, colocaram uma ratoeira, uma casca de banana, como gosta de dizer o Luxemburgo, ali dentro do Estatuto, dizendo que não podia ocorrer uma reeleição de um vice-presidente dentro do Conselho de Gestão, tratando todos como cargos iguais, mesmo sendo cargos distintos. Uma coisa é ser vice, outra coisa é ser presidente. Quem redigiu isso foi Alexandre Chaves Barcelos. O tempo passou, o time foi rebaixado, Marcelo Medeiros foi para o poder e se esqueceram dessa artimanha. Na hora de reformar de novo o Estatuto, porque ele foi reformado novamente, só lembraram dessa artimanha depois do prazo. Aí era tarde demais, e aí quem assinou a artimanha acabou sendo vítima da artimanha. É coisa da vida, coisa do futebol. E aí vem o seguinte: quem perde com a entrevista coletiva hoje do Alexandre Chaves Barcelos é José Aquino Flores de Camargo. Porque muitos integrantes do MIG estavam receosos em apoiar o Alexandre e não queriam que o Alexandre concorresse por uma briga política interna e porque usavam como argumento essa questão de que era ilegal, de que era contra a lei a candidatura do Alexandre. Alguns destes, como o Dr. Eduardo Hausen, inclusive pediram já se desfiliaram do MIG. O Dr. Eduardo Hausen não é mais MIG. Ele é um dos representantes da confraria. Mas tem muita gente da confraria que já voltou atrás e vai seguir apoiando o Intergrande, que deve indicar o Ginter Spoller como... Spode. Ginter Spode como... Ele é vice-presidente do conselho,
vai assumir agora a presidência, porque o Dr. Aquino está se licenciando para concorrer. E o Ginter será amanhã, às 19 horas, no horário do Cadeira Cativa, guindado, a não ser que algo de diferente aconteça nas próximas 24 horas, mas será indicado pelo MIG para ser o candidato à presidência do clube. Fora isso, eu até printei hoje à tarde um tweet da Rádio Grenal. Nós tivemos uma entrevista coletiva de um atleta do Inter, não é o atleta que o torcedor mais gosta, enfim, foi o lateral Wendel, e perguntaram para ele sobre essa questão política, o quanto envolve ou não. Palavras do Wendel, então é palavras de quem está no vestiário. Política é algo grande, apesar de parecer, nós jogadores não vivemos em uma bolha, sabemos o que está acontecendo, conversamos sobre isso. Tem jogadores que conversam mais, jogadores que conversam menos. Mas, pela experiência do Wendel, não tem interferido no campo. Mas essa história de que é uma bolha, de que eles não ficam sabendo, ficam até porque um dos candidatos, até a semana retrasada, estava no vestiário junto com eles, que é o Alessandro Barcelos. O REC colocou como dúvida entre Alessandro Barcelos e Dani Dubin, até porque sabe como é que é, os movimentos querem sempre colocar o seu nome como principal, mas o Alessandro é, no mínimo, o nome mais conhecido. O que isso interfere? O Wendel já disse, chega no vestiário, chega a interferir, a queda de rendimento do Inter passa alguma coisa por esse ambiente tumultuado ou não, Vecchio? Boa noite. Boa noite, Maurício, boa noite, Omar. Tu sabe que o início da minha militância no Internacional também foi no MIG, né? Participei, foi quando o Fernando Carvalho se elegeu, fez uma gestão uma complicada no início, né? O Internacional sofria, pegamos a sucessão do ex-presidente Miranda, não tinha um plantel ainda, as coisas foram indo e o Internacional, pela mão do Fernando Carvalho, chegou onde chegou, embora nós sempre tivéssemos as nossas questões internas. Logo depois eu saí do MIG justamente por essas questões aí, porque a política de clube, ela é hoje uma política muito complicada, né? É difícil de entender, porque veja o caso do Marcelo Medeiros. O Marcelo Medeiros se elege presidente na sucessão do Vitório, uma gestão que saiu conturbada, com várias denúncias, afatato e etc. E aí o Marcelo Medeiros, o Internacional rebaixado, o Marcelo Medeiros traz o Inter de volta à primeira divisão sem ganhar o campeonato, em segundo lugar. O que já é um sinal amarelo, né, em relação ao que estava acontecendo. Mas, de qualquer maneira, se sabe que o Marcelo teve que reestruturar o clube, trocar as equipes, etc. Pois bem, quando se viu que o Marcelo Medeiros, com a gordura política de ter trazido o Inter de volta à Série A, seria reeleito, correram para debaixo do ninho dele todos aqueles caras que acham que a coisa mais importante da vida é ter uma carteira de conselheiro. E aí, isso criou, né, uma cegueira política na gestão atual, que eles não viram que, independentemente desses grupos que se agregaram, eles iam ganhar a eleição. Porque, afinal de contas, o Marcelo Medeiros e os seus vice-presidentes tinham um discurso de que voltaram à primeira divisão e que precisavam de mais um mandato para colocar o Inter nos trilhos. Só que foram vítimas dos oportunistas. E lá no Internacional, o que mais tem é oportunista. Por quê? Porque todo mundo que dá essa importância, que tem cara lá que dá carteiraço no boteco da esquina, sou conselheiro, coisa e tal, acha isso, o conselheiro tem que contribuir com o clube. Tem gente que só quer a vaga do estacionamento. Não, é pior, quer o acesso livre às perpétuas. Eu presenciei, eu tenho perpétua minha do meu escritório, eu tenho 3. Eu presenciei escândalos no setor de perpétua do Inter de conselheiros que exigiam sentar na cadeira de quem pagou a perpétua. Porque não tem como acomodar o pessoal das perpétuas e os conselheiros 150 que têm livre acesso ao clube. Então, lamentável, né? A política do Internacional vai de mal a pior. Eu não conheço a realidade do Grêmio, eu não sei até que ponto tem esse perfil, mas o fato é que, lamentável também, né? O Alexandre, a meu juízo, não poderia concorrer, né? Porque tem essa disposição estatutária. Criada por ele.
criada por ele, mas é aquele negócio, vacilaram. E eu acho que o vacilo maior, já para encerrar minha primeira participação, o vacilo maior é da coordenação do MIG. Porque eu falava com o Omar ali fora, não é diferente no Inter e no Grêmio. Maurício, isso é detectável. Esses movimentos de puxar tapete, eles não surgem de domingo para segunda. Eles vêm sendo construídos. Não tem segredo dentro de conselho de clube. Então, alguém vacilou e não detectou a movimentação política, o tabuleiro se movimentando. E aí deu no que deu. Tá? Eu tenho certeza, Vecchio, vou passar a bola já pro Omar pra gente falar também de bola, que eu sei que o Omar não gosta muito desse assunto político, gosta de falar de bola rolando. E tem muita coisa pra gente falar de bola rolando também. Eu sei, e eu imagino, pelo que eu sei de bastidores, que o presidente Marcelo Medeiros deve estar mais do que arrependido da coletiva que deu, queimando o Alessandro Barcelos e abrindo mão, porque a partir do momento que o Alexandre desiste da candidatura e o Alexandre era o candidato do presidente, Marcelo Medeiros passou a não ter peso nenhum na eleição do Internacional. Porque o MIG vai escolher o seu candidato, e é o Ginter Spode, que é desembargador do Tribunal de Justiça. Mas deve estar aposentado, né? Mas a carreira dele... A carreira toda dele foi de desembargador. De desembargador. A carreira dele de desembargador. O doutor José Aquino Flores Camargo, que também foi desembargador, foi lançado pela confraria. Mas o doutor Aquino teve uma divulgação de uma carta de 52 apoiadores do Aquino. Eu conheço muitos, e eu falei com vários nessa tarde, que apoiariam o Aquino porque o Alexandre seria o candidato, porque entendiam que era ilegal a candidatura do Alexandre, e apoiavam o Aquino. O Aquino foi lançado pela confraria, logo não pode mais ser lançado pelo Intergrande. Não existe mais essa costura política possível. E o Intergrande está num momento que não tem um grande nome para lançar, não tem um nome de expressão. Hoje ventilaram a possibilidade do Francisco Noveleto, que rejeitou, e dentro do MIG o nome dele também é descartado. Dizem que não é um nome que passará pela avaliação. Eu conversei com o Alexandre Becil, que é hoje o coordenador médico do Intergrande, o doutor Becil. Assumiu essa semana. Assumiu essa semana a coordenação do E o Adaurí Silveira é o vice-coordenador. Uma dupla de peso, uma dupla que conhece política. Conhece bem, sim. Eu conversei com o Becil poucos instantes antes de entrar no ar, e ele me disse o seguinte: olha, o Intergrande amanhã, 19 horas, durante cadeira cativa, vai debater sobre nomes. Caso o Vecchio, que é um conselheiro do Intergrande, dando como exemplo o Vecchio, decida apresentar a candidatura do Omar Selaimem, vai ser levado à pauta. Todo mundo que venha a fazer uma apresentação ou defenda alguma coisa será ouvido na reunião. Amanhã o Intergrande quer bater o martelo e decidir: nosso candidato é fulano. A leitura interna do MIG é que tanto o Ginter Spode quanto o doutor Aquino são nomes pouco conhecidos pelo torcedor. Teriam dificuldades perante o torcedor contra o Alessandro Barcelos, que era, até a semana passada, vice de futebol do clube. Mas, enfim, são costuras, e agora o Intergrande vai tentar criar um candidato, nem que seja para manter boas vagas e para ter uma representatividade na eleição majoritária. Você falou até, Maurício, no retorno do ex-presidente Luigi, né? Como que rejeitou, né? Mas eu acho assim, eu li também que agora o Fernando Carvalho vai entrar em campo, né, nos bastidores, porque o MIG é criação dele, né? Claro, grandes líderes do MIG ou foram embora ou já se foram, né? Morreram, como o Papaléu, não o Emílio, né? O desembargador, o Emílio também é um militante histórico do Inter, né? O desembargador Emílio, mas o outro Papaléu, que era da turma do Sigma, que saiu do Intergrande, ou seja, ele foi se esfacelando. Mas o Fernando Carvalho tem uma liderança natural a ponto de reorganizar a casa. Eu concordo contigo em gênero, grau e número, né? O problema do desembargador Aquino e do desembargador Ginter, que são figuras ilustres da justiça gaúcha, é que eles não têm ainda, né, um estofo perante a torcida do Inter. Mas como que vale no Inter, em primeiro plano, é a eleição no Conselho, né? Eu acho que também é estranho que o I9, né? O I9 é do Dani Dubin,
que era liderado pelo Luciano Davi, que se desfiliou, renunciou ao conselho e abandonou a política do clube. Eu já achei isso estranho. Que o Luciano Davi é fundador do I9 e o I9 vinha ampliando os seus conselheiros, crescendo, tanto quanto o povo do clube. Né? O povo do clube também é um grupo muito sólido, que vem elegendo muita gente, mas é questionado o comportamento deles dentro do conselho e esses protestos, etc. Eu acho que vem queimando eles um pouco perante a torcida. Então, virou uma incógnita a eleição do Inter. Eu acho que pode acontecer qualquer coisa e, infelizmente, pelo que eu estou vendo aí, nada que vai ser bom na próxima gestão, porque não vejo pessoas, né, com capacidade comprovada de fazer a gestão do Internacional. Eu vejo muita paixão. Né? Ninguém pode questionar o coloradismo dos candidatos que estão aí. Né? Ninguém pode, são inquestionáveis. Mas eu acho assim, que fazer a gestão de um clube de futebol é bem diferente de fazer a gestão de um tribunal de justiça, por exemplo, né? Onde tem uma verba poupuda do governo que pode ser suplementada, etc. No plano privado, meu amigo, dinheiro não dá em árvore. Eu sou presidente de clube pobre. Eu sei que não é fácil o negócio. Então, eu tenho a desejar só que as coisas se acomodem, que o Internacional, o ano que vem, possa retomar o seu caminho aí, mas da maneira como a coisa está sendo construída, nós estamos cavando, né, um buraco difícil de sair. Vamos para o outro lado e vamos falar um pouco de bola. Omar Selaime, amanhã, 7h15, o Grêmio recebe o Curitiba. Depois o Grêmio vai enfrentar fora de casa o Santos no Campeonato Brasileiro. Mas o que eu mais vejo o torcedor gremista falar é que está dando pouca bola, ou pouca importância para o Campeonato Brasileiro, porque já sabe que do brasileiro não sai grandes coisas. Você acha que o Renato tem que encarar essas partidas como um preparativo para os pontos corridos, que o Renato vai seguir fazendo as alterações bruscas que ele fez nas últimas temporadas e fez também já esse ano na equipe, considerando que a chave vai virar nas competições de mata-mata, que o time vai sair jogando bem no mata-mata, como em alguns momentos ele fez? Ou você acha que o Grêmio tem que usar um pouco mais? São 4 jogos até o confronto com o América de Cali. Ok, o Grêmio está classificado na Libertadores, mas tem que garantir a primeira colocação. E mais do que isso, eu acho que o que falta para o torcedor do Grêmio hoje, não se fala mais em saída do Renato, não se precisa mais falar em Cavani para aplacar a crise, porque os Grenais já fizeram isso. Mas não tem Grenal até o ano que vem, pelo menos marcado. Você acha que falta agora uma boa atuação para consolidar isso e para tirar essas imagens não tão positivas, Omar? Boa noite. Boa noite, Vec. Eu acredito que agora o Grêmio tenha que focar nos jogos no Campeonato Brasileiro, até para sair da posição que se encontra, que não está numa situação boa na tabela do campeonato, e ver se consegue aí, esses 4 jogos que tem aí agora, pelo menos fazer uns 9 pontos aí para dar uma folga e aí se dedicar aí ao grande objetivo do Grêmio, que é a Copa do Brasil e a Libertadores. Tem que ver como é que eles vão se comportar, né, Maurício? Acredito, quer dizer, não tem muito agora por que poupar ou não poupar, quer dizer, tem que sair dessa situação ruim que está no Campeonato Brasileiro e depois ver o que vai acontecer. Você acha que faltam peças ou o foco foi equivocado quando se falou muito tempo em tentar trazer o Cavani? E quem falava no Cavani, teve gente aí reclamando, barrigada da imprensa. Não, quem falava do Cavani era o presidente Romildo. Tá certo, era num período ruim, era um período que era para aplacar um pouco as críticas, mas quem mencionou a possibilidade de o Cavani vir foi o presidente Romildo Bolzan. Ok, pode ter sido uma estratégia, mas agora eu já ouço alguns setores da torcida falando, olha, nós ficamos 1 mês pensando no Cavani, mas o que o Grêmio precisa é um meia. Porque o Thiago Neves saiu e já não era grandes coisa, o Jean-Pierre agora está com Covid, mas há um bom tempo não consegue jogar bem. Você acha que o Grêmio está... Aí passa que antes de contratar meia, centro-médio, centroavante, que é o que grita aí, que tu tá vendo o jogo do Grêmio, acho que o treinador vai ter que definir o esquema tático, né? Tu não pode definir que se tu quer um meia, se tu quer um ponta de lança, se tu vai querer um outro centroavante tipo Aipim na área ou não, se tu não definir o sistema. Eu não sei se com esses 2 laterais que ele vai ter agora, que é o colombiano ali e o... Me fugiu o nome, o que veio do Palmeiras e que era do Cruzeiro.
O Robinho? Não, o Não. lateral esquerdo. Ah, o lateral esquerdo, o Diogo Barbosa? O Diogo Barbosa, são dos dois jogadores que vão muito para frente, não tem boa marcação. Não sei se ele vai continuar com esse sistema de marcação no meio-campo, porque eu não acredito que ele vai permanecer isso. Talvez ele tenha que botar 3 zagueiros, hein? Não sei. Vamos ver. Você acha viável um 3-5-2 no Grêmio? Não, eu não acho viável tu jogar com um meio-campo leve com dois laterais que avancem e não se preocupem com a marcação. Aí teu time fica muito vulnerável, né? Ou o Grêmio mantém esse sistema tático e dá um jeito de arranjar um cabeça de área tradicional, ou senão vai ter que repensar o esquema, né? Porque tu não pode ficar tão vulnerável assim. Esse é o meu pensamento. Vamos ver. É por isso, então, que o Cortez seguiu tendo tantas chances, mesmo com o Diogo Barbosa custando tanto que custou? Mal agora o Grenal, cara. Ele foi tão mal no Grenal? Assim? Foi mal no lance do pênalti. Primeiro ele deu uma rosca, né? Foi ele que deu ali a rosca. E aí, logo em seguida, ele cometeu o pênalti. Aí, depois foi expulso, quer dizer. Um jogo de uma trajetória que ele tem de 2, 3 anos no Grêmio, que sempre jogou... Sempre foi um jogador que em jogo complicado sempre se sobressaiu bem agora. Tem que ver. O Grêmio não vai pagar 10 milhões de reais por 25% de um lateral esquerdo e ele vai ser reserva do Cortez, né? Quer dizer, não tem nem cabimento uma coisa dessa. Não, é ilógico. Agora, o cara vai ter que apresentar no campo que ele tem mais condições do que o Cortez, é isso. O Cortez é um bom marcador. E esse outro lateral é um jogador que joga do meio para frente agora. Vamos ver como é que, dentro do campo, como é que o Grêmio vai se proteger, né? Ao céu do atacado. No lado do Inter, Vecchio, pegando essa questão de turbulência que estava até semana retrasada no lado do Grêmio. Se falava, e o Renato tinha 50-50 em eleições, em emissoras de rádio, algo que para o tamanho do Renato já é pouco, 50% de aprovação e 50% de rejeição. Se falava no início em 80-20 de aprovação do Renato, ou até 90-10. Mas, Maurício, antes do Vecchio, só me diz, como é que tu vai falar de uma troca de treinador como o Renato em outubro, se foi ele que montou o elenco, se foi ele que levou o Grêmio até essa situação, pois é. Aí tu vai... tira o treinador e bota... Que ele às vezes é solução mágica, né? Não dá, cara. Quer dizer, é só ter um pouco de lógica para saber. Bom, quer trocar o treinador? Acaba o trabalho dele, né? Depois tu troca. Agora tu vai trocar no meio do campeonato? Não é ilógico. Mas aí, Omar, eu te diria o seguinte, o Inter só não cogita com mais força trocar o Kudê, porque já se especulou de sair o Kudê e tudo mais. É porque já vazaram até a multa. E o Inter não tem esses 14 milhões aí de reais para pagar a multa. Se fosse um técnico brasileiro, vamos pegar um exemplo real do Inter. Se fosse o Odair do ano passado, tendo os resultados que tem o Kudê, tava na rua já. Com os resultados em Grenal que tem o Kudê, tava na rua. Mas o Internacional tem um agravante. E essa crise política que o Vecchio estava falando, é a falta de título. Tá? E as derrotas nos Grenais. Se fosse ao contrário... Se o Internacional tivesse título e tivesse vencido alguns Grenais, a crise estaria no Grêmio. Não, o futebol, o campo determina a crise. Se o Kudê ganhasse desses Grenais desse ano, já não teria essa pecha de 11 Grenais sem ganhar? Já não falariam. Agora, tem que ver o cara do departamento de futebol lá, o responsável, ele está trabalhando como a gente contratou, como a gente quis, o time é esse e tal. Aí tem que fazer uma análise. Agora, por trocar... Mas é que quem contratou o Kudê foi o Melo, que saiu antes do Kudê chegar. Quem abraçou o Kudê foi o Alessandro Barcelos, que foi saído por conta da política. Quem é que vai dar respaldo para ele? O Rodrigo Caetano? O Rodrigo Caetano ele não é político, ele é funcionário do clube. É funcionário. Mas eu acho, Maurício, Omar, que há uma sucessão de infelicidades ali. Por exemplo, nós estamos colocando na conta do Kudê a responsabilidade, a única responsabilidade pela má campanha do Inter nos Grenais, porque no Brasileiro o Inter estava na frente, está segundo, claro, o Atlético deu uma disparada, mas ao Campeonato Brasileiro, o Internacional está bem. Na Libertadores vai classificar. Bom, aí vão por partes. O Internacional perdeu quantos jogadores por lesão esse ano? Que estão fazendo muita falta. Segundo, quando o Kudê acertou a vinda dele, dizem os mais próximos do vestiário do Inter,
que havia um compromisso de encorpar o elenco. Aí vem a pandemia, né? E aí já não se encorpa mais nada, porque ficou absolutamente indefinido o futuro do futebol esse ano. Está caindo nas costas do Cudê, ele não pode ser tão mau treinador assim, pelo que a gente viu dele fora daqui. É que nem o Musto. O Musto é um jogador que já foi sacrificado N vezes, né? Mas tu não sacrifica o Musto? Eu ainda não. Eu vou te dizer por quê. Porque pela infelicidade dele, ele não avaliou que ele ia vir para um futebol eliotinés, que é um cai-cai, os intocáveis. E o estilo de jogo dele é um jogo de chegar. Ele é um cara que chega forte, batendo. Então, até ele se adaptar a essa questão do VAR. Porque só, vamos nos lembrar do Kahneman no início do Grêmio. O Kahneman não era essa candura toda. O Kahneman chegava para matar. Vamos nos lembrar, não é estrangeiro, o Lúcio, o zagueiro Lúcio, no início da campanha no Inter, quando ele veio do Gama. O que ele dava de pontapé. O torcedor do Inter não se lembra do Guinha Azul nas primeiras partidas? Que o Guinha Azul dava carrinho de tudo que era jeito. Mas todos esses que você citou, pelo menos, corriam. Mas tem tempo. O Musto, pelo amor de Deus. Mas, Maurício... No meu time na pelada não bota o Musto porque ele tá cansado. Eu acho que é uma questão de adaptação. É que nem o jogador brasileiro que vai para a Europa. O Neymar era vaiado todos os dias. Que o Neymar, o cara assoprava do lado dele e você tirava no chão. No Brasil, cola. Eu não estou dizendo que ele não deveria ter sido expulso pelo lance no Grenal. Que eu acho que, realmente, ele tentou dar uma cotovelada, ele só não estava com o braço encolhido, mas ele estava com o braço esticado e ele pegou o Diego Souza. Não, aquele lance dele no Grenal é o mesmo caso daquele lance que foi do Rodinei no jogo com o Bahia, não foi? Sim. Do pênalti infantil fora da bola. Então, Mas quem é que lá no Inter tá para chegar no treinador e auxiliar ele? Dizer como é que é a estrutura do clube, como é que se joga o futebol, quem é o cara do Inter que chega nele... É o D'Alessandro. Ah, não. Tem que ter alguém da instituição para falar. Porque mas é o D'Alessandro. O D'Alessandro não é o D'Alessandro é um profissional, cara. Um jogador. O D'Alessandro é um profissional que eu não duvido que algum movimento daqui a 2 ou 3 anos tente... Daqui a 3 anos, porque a eleição agora do Inter é de 3 em 3 anos, coloque ele como candidato em uma chapa. D'Alessandro já é sócio. D'Alessandro já entrou no conselho de ética contra um conselheiro. Mas aí é muito porque o amadorismo, conselheiro né? o criticava. Não isso. Era o Eduardo Fritz, o sopa de Granada. Sopa de Granada, que não Se é for o D'Alessandro, o cara do clube que vai trocar ideias com o treinador, tá tudo errado. O D'Alessandro é jogador, cara. O D'Alessandro é amigo do técnico e é o cara mais experiente do vestiário. E eu acho que o Cudê não caiu porque que o D'Alessandro está segurando. Porque a diretoria, por exemplo, diferentemente do Grêmio, né, eu não sei se era uma manobra diversionista ou não o Cavani, no Internacional, né, por exemplo, o Grêmio... Eu acho que essa tua pergunta sobre manobra diversionista, pegando o modo que as pessoas fazem enquete no Instagram, a opção 1 era sim e a segunda com certeza, né? Sim. Eu só concluiria o seguinte, por exemplo, o Renato. Tu dissesse aí, Maurício, que numa enquete deu 50% a 50%. Para tu ver o tamanho do Renato. Porque qualquer outro treinador que está tão mal no campeonato namorando a zona de rebaixamento, já teria sido demitido há muito tempo. Seria linchado. Pega um Roger, mesmo um cara identificado, para ver o tamanho do Renato. Que ele ainda consegue ter um prestígio. Né? E dizem que bancado diretamente pelo presidente. Né? Que é uma relação direta com o povo está na bronca aqui contigo, viu, Vec? Que defendeu o Musto. Eu conheço 2 pessoas que defendem o Musto. José Vec Filho, que está aqui, que está defendendo o Musto, e o Ítalo Gal. Demolidor também defende o Musto. Maurício, o Demolidor tem os parafusos a menos. O Vec torcedor não. colorado, eu não estou defendendo que o Musto tenha que ser titular no Internacional, que ele tenha que jogar todas as partidas. Eu estou defendendo que se tente uma melhor adaptação, porque eu não acredito que o Cudê indicasse um cara tão ruim. Né? E aí, se isso acontecer mesmo, é porque o Cudê é pior que ele. Né? Aí é um caso de banimento do país. Eu acho que a gente está precipitadamente culpando jogadores que não estão adaptados ao nosso futebol. Eu entendo, como torcedor, que o Musto hoje é uma granada sem pino, é um problema. Ele entra em campo, nós sabemos que logo ali adiante nós corremos o risco de sair, de ficar com 10 jogadores.
Mas eu O pergunto pessoal da assim, rouparia já deixa uma toalha separada lá, porque ele sabe que ele vai pro banho antes. então tá tudo bem, mas é isso que o Omar disse. Tem que chegar um dirigente, tem que chegar alguém, levar ele para almoçar e dizer que, meu amigo, tu tá no Brasil, que é um futebol de intocáveis, que aqui é todo mundo metido a malandro para cavar, que adora uma cavadinha na frente da área, que jogam, fazem cena e que os juízes vão na engolideira na cena. Eu acho que pode dar uma oportunidade pro cara. Será que o Cudê não sabe que o cara é ruim? Será que no treino o Musto não vai bem? Eu não assisto treino do Inter. Né? Porque, infelizmente, eu tenho que trabalhar. Mas se ele vai bem no treino, ele é um de treino, porque nos jogos Mas dá um aí pavor. que eu falei, cara, aí tem que ter a diretoria que deve acompanhar os treinos, que deve falar e tem que ter um contato com o treinador, tem que poder... Não estou dizendo que vai determinar quem vai ser escalado ou não, mas tu tem que dialogar com o treinador e trocar ideias, senão não funciona, cara. O cara não pode ficar, um argentino, ficar sozinho comandando um clube como o Internacional. Tipo. E o muito Rodrigo difícil pro cara, Caetano, velho. o Rodrigo Caetano tem contrato no Inter até dezembro. O campeonato vai ter fevereiro. E parece que já teria anunciado que não fica mais. Né? Segundo eu leio na imprensa, não frequento hoje as hostes coloradas, principalmente vestiário, nunca fui de... Mas, assim, isso aí circulava dentro do conselho. Eu vi numa entrevista ele dizendo que a chance de ir embora é muito grande, o Rodrigo Caetano. Agora, o Internacional também deu azar, olha quantos jogadores se lesionaram. E aí o torcedor, com razão, o torcedor ele mira o resultado. E principalmente Grenal. Né? Os Grenais que o Internacional perdeu esse ano ou empatou, levaram o Grêmio onde, exceto o Campeonato Gaúcho? Onde? O Grêmio está flertando, está quase de mão dada com a zona do rebaixamento. O Grêmio está na Libertadores, o Inter também, cada um no seu canto, e não vão se encontrar. Mas o Renato que estava na crise, e isso eu falei para um amigo meu, jornalista também, mas gremista, enfim, todo mundo, o pessoal sabe que ele é gremista, ele estava apavorado no jogo com a Católica. Antes do Renato dar a coletiva, quando estava rolando ainda o baile, o jogo lá. O jogo lá. Que foi um horror, né? Foi um show de horrores. Foi. Quando estava acontecendo aquele show de horrores, eu falei para esse meu amigo gremista, falei, ó, fica tranquilo, o Grêmio tá mais classificado que o Inter. O Inter tem só mais um jogo em casa, que é contra o Grêmio, que não é garantia de vitória, e depois tem 2 jogos fora. Se um desses dois, se o América de Cali ou a Católica estiverem vivos, vai ser salseiro para cima do Inter. E tá sendo. Só quero fazer uma pergunta. Tem algum campeonato oculto de Grenais que eu não conheço, que leve a algum lugar? Eu quero saber isso. Porque tem uma preocupação do nosso torcedor. Mas tem o campeonato da flauta, né? Mas que flauta? A flauta não leva a lugar nenhum, meu amigo. Não é banda musical. Flauta é importante em banda marcial. Eu quero saber se tem algum campeonato escondido que eu não fui informado. Que aí eu vou me render à minha ignorância. Que, para mim, ganhar Grenal é isso que só serve para conversa de boteco. Exceto quando é eliminatório. Se o Internacional... Mas tu não tocava flauta, então, dos 15 anos, da valsa? Nunca. Nunca toquei. Aliás, eu não me preocupo sem... muito com o Grêmio. Eu sou colorado e não sou antigremista. Eu não sou um cara que olha o futebol com viés da desgraça alheia para justificar o meu time. Eu jamais vou justificar a fase do Internacional com base no Grêmio. E isso é cíclico. O Grêmio já esteve lá em cima, ganhando tudo. Né? Tem uma geração aí que viu o Grêmio ganhar, depois teve uma geração que viu o Inter ganhar tudo. Eu não sou antigremista. Tem colorado que não se olha no espelho, ele é antigremista, ele está preocupado com o Grêmio. Tinha colorado que me mandava mensagem com um termômetro na boca, com medo do Cavani vir. Falei, meu amigo, deixa vir. Que isso? Olha aqui, velho, que eu vou lançar um desafio pro Omar, vou chamar o Júlio Lemos, que está já no Estúdio B, com informações sobre o Foreman. O Foreman, alguns brincaram já com o REC. O Foreman deve ajudar na memória, porque o REC começou a ter uma memória incrível quando começou a tomar Foreman. E eu vou lançar uma pergunta pro Omar, que talvez ele precise reforçar bem a memória dele para saber a resposta. Você lembra, Omar Selemi, de algum técnico de Grêmio ou de Inter que não ganhou 6 clássicos na sequência, como está a situação do Cudê, e que não balançou, pelo menos, ou não caiu até? Porque é uma sequência difícil de acontecer, de 6 clássicos com o mesmo técnico, sem que exista uma contestação, que é o que está acontecendo agora em relação ao Cudê, e alguns dizem que ele só não é demitido porque a multa é alta. E, além disso, eu trago a informação para o Vecchio, para o Omar, para o nosso telespectador, que Deus
Fernando Carvalho, já abençoou a candidatura de maneira unânime, não só Deus, mas todo o Conselho Consultivo do MIG, abençoou a candidatura de Ginter Spode para o cargo honroso de presidente do Internacional. Então, amanhã, a reunião que eu divulguei, que ainda podem surgir inscrições e tudo mais, cumprir tabela, porque Deus já abençoou a candidatura do Ginter Spode, desembargador Ginter, que será um dos candidatos à presidência do Inter, salvo algo super extraordinário que mude o pensamento divino nas próximas 24 horas. Está passando o recado na tela da Ademilari, sabe como é que é? O cara tem que garantir o futuro. Eu, hoje, posso afirmar aos nossos telespectadores de administrar um clube, se com o orçamento do Inter é difícil, imagine com a verba que tem o Curitiba, que é menor, um Inter que foi divulgado ontem ou anteontem no balanço, tem 400 milhões de reais de dívida para pagar até o fim do ano. Óbvio que não vai conseguir pagar. Depois do intervalo a gente fala mais. Já voltamos. De volta, 7h46, o consórcio imobiliário da Ademir estava até brincando fora do ar, obviamente Curitiba quer fazer o crime. Curitiba que tem 12 pontos no campeonato, salvo engano, Pelaipe, os 12 adquiridos nestes 35 dias já, com o trabalho da nova comissão técnica, da nova parte do futebol, dos novos diretores do futebol. Pelaipe estava comentando fora do ar, Curitiba buscou reforços, alguns nem podem estrear ainda. É uma tarefa árdua para comandar o Clube Verde e Branco do Paraná, não é mesmo, Pelaipe? Boa noite. Boa noite a todos, boa noite aos participantes do programa. Eu vi que eu sou Omar Selame e José Vecchio Filho conosco aqui. Então, prazer em falar com eles aí, uma boa noite. E realmente nós assumimos o clube, um desafio muito grande, a equipe estava com 0 pontos na tabela e estamos lutando para conseguir deixar o Curitiba com uma equipe, né, a nível de Série A, porque a equipe que foi montada para jogar esse Campeonato Brasileiro foi basicamente a equipe do ano passado, com poucos reforços, teve algumas, ainda perdeu alguns jogadores importantes, teve o Rafinha, que era o capitão da equipe, teve uma fratura na final do Campeonato Paranaense, né? Então nós estamos fazendo algumas contratações, fizemos 6 contratações, trouxemos aí o Hugo Moura, um volante do Flamengo, o Ramon, um jogador também de meio campo do Atlético Mineiro, o Sarrafiori do Internacional. Agora na segunda-feira, na terça-feira fechamos com o Ricardo Oliveira. Hoje chegou o Ceruti, um jogador do São Lourenço, e também o Matheus, que era um jogador do Sporting de Portugal, que é um jogador formado dentro do Flamengo, foi vendido para o Estoril, se revelou no Estoril, o Sport comprou e agora nós conseguimos repatriar, trazendo emprestado. São jogadores que só podem jogar depois da janela. O Ricardo Oliveira não, o Ricardo Oliveira vai ter condições aí no final de semana contra o Fortaleza fazer a sua estreia. Mas é uma reformulação, tá? Enquanto nós temos jogos, estamos fazendo a reformulação da equipe, o treinador, o Jorginho, está montando aí e realmente estamos com muitas dificuldades. Tivemos um resultado bom no domingo, porque o São Paulo é uma grande equipe, uma equipe que estava no G4 do Brasileiro até domingo passado. Teve em Porto Alegre há 15 dias atrás, empatou com o Internacional, né? Então, o resultado, o empate da partida foi bom, mas a posição nossa na tabela é que não está boa. Então, a gente sabe que nós vamos ter um jogo muito difícil. O Grêmio é favorito, é franco favorito para jogar o jogo de amanhã. Vai jogar com todos os titulares, mas nada impede que a gente faça um grande jogo e faça um enfrentamento digno contra uma grande equipe, uma das melhores equipes do futebol brasileiro. Vou fazer 2 perguntas rapidinhas para o Pelai para ele me responder, até para liberar, porque eu sei que ambiente de concentração tem outros focos, outras prioridades também. Você acha, Pelai, para explorar o teu conhecimento de bola, que o Atlético Mineiro tem como manter essa campanha por estar só com uma competição, só com o foco no Campeonato
brasileiro, e isso o credencia a ser um dos favoritos ao brasileiro, já que tem uma vantagem aí de 5 pontos para o Internacional e um jogo a menos, então ainda pode ampliar essa vantagem. E como é que chega o Ricardo Oliveira para o Curitiba? Questão física, o que vocês acreditam? Porque o Ricardo Oliveira, em determinado momento, chegou a ser especulado, inclusive, para Grêmio e Inter. Se imaginava que Grêmio e Inter poderiam ter interesse no atleta, mas acabaram não fechando. Ele foi para o Curitiba. Como é que ele chega em Curitiba para reforçar o Coxa, Pelaip? Chegou bem, um jogador que se cuida muito, um jogador... É um exemplo de profissional. Eu cito assim um outro profissional que vocês também conhecem, que é o Zé, que nós todos conhecemos aqui no Sul, que é o Zé Roberto, um jogador, né, foi avaliado, né, está sendo preparado para jogar, e tenho certeza que ele vai ajudar a equipe dentro de campo e também fora de campo, com a sua liderança, com a sua experiência. Nós temos muitos jovens, muitos meninos aí que são oriundos da categoria de base. Temos no plantel quase 12 jogadores que são criados aqui dentro do Curitiba, entendeu? Então é importante um jogador como o Ricardo, com a experiência que tem, com a bagagem que tem, um jogador que teve na Espanha, teve na Itália, seleção brasileira, grandes clubes do futebol brasileiro, goleador do futebol no brasileiro. Então eu acredito que vai nos ajudar muito, né, com a sua experiência. E o Atlético é um dos candidatos ao título. Palmeiras é um candidato ao título. Flamengo, acho ainda. Para mim, o Flamengo ainda é o melhor time do futebol brasileiro. Para mim, é o favorito para ser bicampeão brasileiro. Apesar de ter essa diferença de pontos, mas tem mais grupo, tem mais plantel, tem mais jogadores do que o Atlético Mineiro. E tem uma coisa que é importante: paga em dia, não tem problema de salário. No caso do Atlético, o treinador quase arrumou uma crise. Nós estamos lendo e vendo e ouvindo, né? Que ia completar os 3 meses de salário atrasado, e o treinador quase teve um chilique. O treinador tem muitos chiliques, o treinador do Atlético, né? Então tem que ver se ele também fora de campo consegue harmonizar a excelência que a equipe tem dentro do campo. Para atender também os colorados. E o Sarrafiore, como é que tem sido o trabalho com ele aí, Pelaip? Está se adaptando, é um jovem, um menino muito bom jogador, muito bom de grupo, né? E vai ganhar o seu espaço na hora certa. O Jorginho está dando oportunidade para todos, vai dar oportunidade para ele também. É importante não lançar o menino, ele jogou contra o Vasco, jogou bem. E importante é que a gente não queime. O jogador tem uma característica, né? E nós vamos aproveitar o jogador dentro da característica que o jogador sabe jogar, que é por dentro, jogando como pé próximo dos atacantes. Então, enfim, é isso que nós estamos fazendo, porque eu acho assim que no Internacional o jogador foi muito mal aproveitado, por sendo lançado para jogar pelos lados do campo e marcando e correndo atrás de lateral. O jogador não tem essa característica. É um jogador que não é da função dele marcar lateral, é um jogador de criação. Então é isso que nós vamos tentar fazer aqui no Curitiba. Pelaip, muito obrigado. Sucesso aí nessa trajetória no Curitiba. Não amanhã, obviamente, porque a gente tem que torcer para os gaúchos. O Omar também está falando aqui, não, amanhã não é sucesso. Mas amanhã não. Mas na caminhada, porque o Pelaip está na contagem regressiva para os 45 pontos, né, Pelaip? Grande abraço. Nós queremos sempre mais, né? Se a gente chegar nos 45, eu quero chegar nos 50. Mas é um trabalho duro, mas tenho certeza aí que nós vamos superar e sair bem dessa situação difícil que nós estamos nesse momento. Com certeza. Grande Paulo Pelaip, obrigado. Um abraço a todos aí, um abraço ao Beck, um abraço ao Omar, né? E hoje foi bom a gente participar do programa, porque o REC não estando, a gente consegue falar, né, Omar? mas vou te dizer o seguinte, viu, Pelaip? O REC participou no início do programa. Dá um abraço no REC aí. O REC participou no início do programa, hoje está comemorando o aniversário da Luísa também, 15 anos da Luísa. E daqui a pouquinho depois... Vai gastar um pouco, então, vai tirar um pouco, vai abrir a mão, tá ótimo. Não sei se vai abrir tanto assim, viu, Pelaip, mas vai fazer uma festa boa com certeza. E depois do intervalo ele vai dar um recado aqui também para o nosso telespectador.
Valeu, Pelai. Já voltamos. Um abraço, obrigado pela oportunidade, um abraço a todos vocês. Um abraço. Valeu. Já voltamos. Na participação dele há pouco, Omar, que o Grêmio vai com o time titular contra o Curitiba. Mas será que o Renato sabe qual que é o time titular do Grêmio? Não. Acho que nem perto. Acho que amanhã a gente vê quem vai ser escalado, vê as condições dos jogadores. Acho que não. O Renato não é de anunciar time antes. Não, mas tu achas que ele já tem a concepção do que é o time? Não, acho que sim. Aí sim, mas tá anunciado, sei não. Acho que ele sabe direitinho quem vai entrar ou não, esquema tático. Acho que amanhã o Grêmio tem todas as condições de ganhar e começar a se tranquilizar no campeonato. Né? O Grêmio tá na parte de baixo da tabela, na segunda página, usando um termo do Dr. Luiz César Souto Moura, que falava da primeira página, agora o Grêmio está nesse momento na segunda página. Dr. Luiz César, ex-dirigente do Inter. Você acha que isso está acontecendo por foco na Libertadores, por deficiência do grupo, por teimosia do Renato, por todas as alternativas, por Covid? É um conjunto, né? É um conjunto das coisas. É um ano atípico, começar por aí. O Grêmio tem desfalques, tem desfalques pela Covid, tem desfalques por problema de lesão muscular. Tá faltando perna para o grupo? Tem o foco, tem um problema físico, da preparação física, para mim é o mais grave que o Grêmio apresenta nos jogos, quer dizer, tudo é um conjunto, por isso que o Grêmio está nessa situação. Né? Agora, tem que ganhar esses jogos que é favorito em casa aí, para depois poder focar no que se fala aí, que são as Copas. Né? No lado do Inter, Vecchio, o Kudê, sempre que a coisa começa a apertar, ele dá uma entrevista dizendo que o time não é o Manchester City, ele usou uma vez. Depois ele falou que não tem elenco para disputar 2 ou 3 competições. Falou em reforços já de mais qualidade, mas ele que indica os reforços, você acha que está faltando contratação para o Inter? Eu acho que se não fossem as lesões do Internacional, teria um time bem competitivo. Né? Mas as lesões são o mal de todo time, que tem um elenco não muito grande. Né? Nem todo mundo tem a grana do Flamengo, nem todo mundo tem a grana do Palmeiras. Então, a gente tem um orçamento tímido, um endividamento astronômico. O Inter investiu no que podia investir. Hoje, por exemplo, nós não temos um centroavante. Nós tínhamos Paulo Guerreiro, que num cenário estando mal, prende 2 zagueiros lá embaixo. Estando mal. Tá? Quando ele está bem, então, ele causa um alvoroço. Lesionou. Tivemos agora, foi o Saravia, né? Só o ano que vem. E por aí vai. Depois vamos falando de outros jogadores do Inter aí, por exemplo, essa lenda, né, que já se tornou a lesão do Dourado. Eu estou ouvindo falar desde abril que o Dourado vai voltar, que vai treinar. Nós, afinal de contas, não sabemos como está. Né? O Galhardo é, a meu juízo, a surpresa mais positiva desse elenco do Inter, né? Ele vem mostrando, às vezes joga com liberdade, vai bem, às vezes nem tanto. O D'Alessandro no banco é uma questão física. O nosso goleiro Lomba tem tomado uns gols meio estranhos, né? As laterais do Inter não dá nem para comentar, porque nós não temos. A meu juízo, nós não temos. Né? O Heitor fez uma boa jogada no Grenal, ali foi uma bola cruzada que passou pela frente do gol, que ele dominou já driblando, mas foi aquilo. Né? Mas não dá para colocar nas costas do Heitor também a responsabilidade pelas laterais do Internacional. O fato é que... Essa é a grande vantagem do Atlético. Não tem que se preocupar com outras competições. Não tem que pensar com outros. Aí os jogadores vão estar mais inteiros, vai ter menos lesão e tal. E a grande vantagem dele nesse Campeonato Brasileiro. Se a gente lembrar, o Inter, ano retrasado, foi terceiro do Brasileiro, só focando no Brasileiro, tinha sido eliminado de todas as outras competições. Ano passado, o Santos foi vice-campeão também nessas condições, e agora o Galo é que está brigando lá em cima. É uma vantagem. É uma vantagem, porque assim, todos têm lesão. Todos vão ser vão sofrer os efeitos dessa pandemia. E lesão com esses jogos com um curto espaço de tempo vai ter com todos os times. Tu nem pode mais ficar falando, é desfalque aqui, desfalque ali, porque tirando o Atlético, todos os outros grandes clubes estão nesse caminho aí. Tem muito o que falar mais. E é a grande vantagem do Atlético no Campeonato Brasileiro. Até mesmo porque, né?
Não tem nenhum bicho-papão jogando no Campeonato Brasileiro. Os times estão muito iguais. O que está fazendo a diferença é o plantel, né, de quem tem muito plantel ou de quem focou num só campeonato. Não precisa viajar tanto, não tem o sacrifício, às vezes, de jogar 2, 3 partidas no intervalo de 8 dias. Né? Então, isso aí tudo é muito complexo. E eu acho que o Atlético é fogo de palha. Os jogos que eu vi do Atlético, né, são jogos assim meio estranhos. De vez em quando ele tem um lampejo de um bom time, vai lá e faz um score bom. Mas eu já vi ele jogar partidas sofríveis e ganhar. Também tem que ter o fator sorte. O Atlético tem uma característica, esse treinador aí. Os laterais deles, eles convergem para o meio. Então, quando tu tenta o contra-ataque, o meio já está recheado. Tá recheado. A compensação, as laterais dele fica aberto. Quer dizer, mas é uma característica desse técnico nervoso aí. Ele toca todo mundo para cima, faz tipo e congestiona o meio, né? Os times aí daqui a pouco vão descobrir um contra-veneno aí para meter nele. Por falar em técnico nervoso, velho, olha só essa notícia. No último domingo, participou de um debate esportivo, como é o nosso Cadeira Cativa, um debatedor que é frequente do debate, na TV lá no Uruguai. Louco Abreu. Ele, debatedor, participante do programa, enquanto debatedor do programa, deu uma informação em primeira mão. Ele, Louco Abreu, técnico do seu clube, escalará ele, Louco Abreu, como centroavante. Isso é fonte mais que privilegiada da imprensa. O nome dele já diz quem ele é. Ele está com 60 anos? Não? Mais ou menos isso. Não, ele tá nos 40. Não, tá mais, Maurício. Mais. Não ele pode. Tem mais de 40. Não pode. Eu exagerei que é... Esse cara jogou no Grêmio em 98, não, cara. Mais de 40 ele tem firme. Por aí, 97, 98. Vamos ver aqui, ó. Louco Abreu, 43. Ah. 4-3. Vai fazer 4-4 agora em outubro. Qual é o time 10 dele dias. Tem 4-4. Olha aqui, deixa eu abrir aqui a notícia completa de novo. Ó. Ele é o técnico e atleta, além de debatedor de um programa, ele é o técnico do Boston River. Que dia ele faz 44? Dia 17. Tem 44. Já 43. deu. Boston River. Ele é técnico do Boston River, centroavante do Boston River e debatedor de um programa esportivo, estilo Cadeira Cativa, e se escalou, já deu notícia em primeira mão. Os times uruguaios Eu vou jogar. Inglês, né? Não, foi ele que bateu aquele pênalti na Copa de Cavadinha, não? Foi. Justifica o apelido, né? Depois do intervalo, o Omar ainda tá me devendo se ele lembra de algum técnico que passou por 6 Grenais e não balançou no cargo. Respondo. Já voltamos. De volta o nosso Cadeira Cativa, Sessão Maguila. Tem que mandar um abraço, tem que né, mandar Omar? um abraço pro João. O pai dele é o meu irmão, um colorado muito chato, mas eu espero que o guri seja uma evolução da espécie, né? A espécie evolui. Então o tio vai dar uma camisa ele tá de aniversário, eu vou dar uma camisa do Grêmio para ele. Falando em João Padeiro, né? João Padeiro. Pô, Vamos tá lá, louco? então um abraço pro João aí. O João Padeiro, meu cabo eleitoral lá no Jockey. O João Padeiro só não me deu toque aqui no meu telefone porque ele não tem o meu número atual, porque ele não salvou. E senão meu telefone tava tocando o programa inteiro aqui. Olha aqui, ó, nem a filha do REC assiste o REC tantas vezes quanto o João Padeiro. Não, a Marilva assiste o Cadeira Cativa mais que o João Padeiro. É a única que supera o Não, é João. brincadeira. Outro jogador que eu tava me lembrando, o Yuri Alberto, o azar que o Internacional deu. Deu azar também. Então não adianta só crucificar direção e treinador, né? Não me lembro do treinador. Não lembro tem. nenhum. Quem perde assim, não fica. Mas tá lá, deve ser a convicção do... Eu não sei quem é que tá mandando o futebol do Inter agora, mas deve ser... Era o Rodrigo Caetano que tá respondendo, mas é o Medeiros, né? Agora o Alexandre Barcelos, o Chaves Barcelos vai descer pro Então é a vestiário. convicção da Ele anunciou a retirada da candidatura e disse que agora Ele vai entrar no vestiário. vai entrar no vestiário. Tá bom. Tá bom. Olha aqui, ó. Juventude 0, Cuiabá 1. É duelo na parte de cima. O Cuiabá tá bem, hein? E é problema pra Globo, porque o Cuiabá não tem contrato com a Globo. Caso suba pra Série A, é mais um pepininho aí. Já teve o Red Bull Bragantino. Aliás, Omar, tá te decepcionando o Bragantino? Porque eu imaginava um pouco mais. Não, eu não esperava mais nem menos, Maurício. Tu acha que é pra brigar ali embaixo? Tem esses 8 clubes aí que ficam se degladiando para ver quem cai e quem escapa. O Bragantino é um deles. Mas eu esperava mais. Pelo aporte financeiro. Eu não sei se a saída do Antônio Zago desandou a maionese deles lá, porque o Zago ajeitou o time, né? Tinha E aí jeito. quando... E a tendência, quando liberar os estádios, é piorar para eles, né?
Porque esporte, esses clubes do Nordeste tem uma Consegue massa. a torcida, pelo menos, dar uma... O Bragantino não tem. O PP não ter saído é uma notícia boa ou excelente? Excelente. É a válvula de escape do Grêmio, né? Deve sair em janeiro, né? Mas aí já Aí tá na o Grêmio reta vai final. ter outro problema, né? Já perdemos o Everton. Aí tu perde o PP, fica complicado. O Ferreirinha não tá se desenhando pro substituto? Olha, acho que não, Maurício. Não tem nem a velocidade dos dois, né? Ferreirinha do time do outro- Pato, né? Mais modelo que jogador, gosta de calçar e fazer vestimenta, pose. Ah, o Valdívia também era muito das vestimentas, E da onde rede é que ele tá social. hoje? No Havaí, banco do Havaí. Ah, mas ali os deuses do futebol tinham que castigar ele porque ele não queria jogar a Série B no Inter, né? Castigo merecido. Vecchio, obrigado pela que presença. agradeço o convite. Obrigado, Omar Eu que Salame. agradeço. Obrigado a você pela audiência. Amanhã, 19 horas, tem mais Cadeira Cativa aqui. Boa noite.